Olá, meus queridos, eu sou Rodrigo Silva e seja bem-vindo novamente ao nosso terceiro vídeo da série A Semana da Bíblia em 3D, onde estamos conversando um pouco sobre as três áreas de interpretação da Bíblia, a área arqueológica, histórica e espiritual, ou três dimensões, se pudermos falar assim. Nos vídeos anteriores, nós falamos muito sobre a importância do estudo da arqueologia para o entendimento mais profundo da Bíblia Sagrada. Você viu, nós falamos, por exemplo, como qualquer pessoa, independente da escolaridade, do local, apenas tendo um acesso à internet, pode ter alcance nesse conhecimento através de exemplos práticos que mostram como os achados arqueológicos ou os usos e costumes do Oriente Médio podem ser fundamentais para elucidar fatos e episódios da Bíblia Sagrada. Eu até acredito que ao longo desses estudos você tenha visto de maneira bem clara o seguinte: não é possível entender profundamente a Bíblia sem entender o passado bíblico. Ou seja, sem o contexto, o texto bíblico pode acabar gerando um pretexto, mas dificilmente o que ele queria dizer na sua origem. E você deve ter percebido isso através dos exemplos que eu dei naquelas aulas. Aliás, talvez alguém não assistiu os vídeos anteriores, e se você é um deles, então eu recomendo que assim que acabar o vídeo de hoje, não tem problema, você pode terminar o vídeo de hoje, mas depois volte e assista os demais vídeos dessa série da Bíblia em 3D, porque eu dei exemplos ali que são fundamentais para você entender esse processo assim. E desse modo, assista essas aulas com bastante atenção, se possível até pegue um caderno, anote algumas coisas, e nessa aula de hoje eu vou explicar no final como você pode ter acesso ao seu certificado de conclusão emitido pelo NASP. E esse certificado você poderá usar até como um certificado de horas complementares, por exemplo, que é muito importante para quem está estudando. E se você já está fora da faculdade, você pode colocar aquele certificado ali na parede, é muito fácil, muito tranquilo. E eu realmente espero que esse conteúdo esteja agregando valor à sua cultura em relação à Bíblia, à história e à arqueologia. E como prometido também no último vídeo, se você quiser ainda aprofundar mais nesse assunto, eu já vou falar com você o que nós vamos fazer. Eu fiz uma menção muito rápida no vídeo anterior, que junto com a equipe do NASP, nós preparamos um programa especial que vai acelerar e ampliar o seu conhecimento acerca de tudo que envolve história, arqueologia e textos da Bíblia Sagrada. Você vai poder aprender, por exemplo, como é que os principais achados arqueológicos estão diretamente ligados à história da Bíblia. Na verdade, foram anos e anos de ensino de Bíblia na faculdade, ou também através de palestras e de idas ao Oriente Médio, que me permitiram formular um método que ajuda você a compreender mais a Bíblia a partir do contexto. E para tornar isso bastante tangível, eu vou dar um exemplo para você. No estudo anterior, no vídeo anterior, você viu que eu dei um exemplo de Woody Allen e como uma entrevista mal traduzida de uma fala do autor acabou dando a entender que ele era um sugismundo, não gostava de banho, quando a realidade era outra. Agora você vê como é perigoso aplicar esse mesmo tipo de erro ou de má interpretação à Bíblia Sagrada. Você sabe que nós temos muitas expressões idiomáticas. Por exemplo, se eu dissesse para você agora nesse vídeo aqui, gente, estou morto de cansado, talvez ninguém se assustaria. Mas se as minhas palavras virarem Bíblia, daqui a 2000 anos, muita gente se perguntará como é que um morto pode se cansar. Percebeu? Porque morto não se cansa. Mas para entender a minha expressão, é importante voltar ao meu tempo e compreender que estar morto de cansado é uma expressão idiomática da Bíblia. Dessa geração. E também com relação ao texto bíblico, há muitas expressões idiomáticas da Bíblia que podem ser mal interpretadas quando as pessoas tentam ler aquilo apenas com os olhos da atualidade, sem buscar como recurso o que aquilo ali dizia originalmente. Tá bem? Então o que eu quero fazer com você é mostrar através da arqueologia como é que você pode enxergar a estrada para dirigir com mais segurança nela. Eu vou dar um exemplo para você. Olha essa passagem da Bíblia aqui. Gênesis,
capítulo 31, se você está acompanhando esse livro com a sua Bíblia, você pode até abrir aí e acompanhar comigo, se não, preste atenção e depois você lê na sua Bíblia. Gênesis capítulo 31 conta a história, uma história linda de amor, de Jacó, depois que ele se casa com Raquel e Lia. Ele amava Raquel, mas isso é uma outra história. Ele resolve voltar para a casa, a região onde seus pais moravam. E ele então sai da casa do seu sogro Labão. Labão havia enganado Jacó, obrigando-o, através do engano, a trabalhar 7 anos a mais para ter direito a se casar com Raquel. E por que isso? Bom, contextos históricos explicam essas práticas que parecem tão estranhas em nossa cultura. E quando ele estava saindo ali, arrumando todas as coisas para ir com toda a sua prole, as suas mulheres, os seus filhos, da casa de Labão, seu sogro, embora Labão não queria que ele saísse, porque Jacó estava trazendo prosperidade para ele, aí a Bíblia diz que Raquel fez uma coisa. Olha bem, acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos de seu pai. Isso está em Gênesis capítulo 31, verso 32. Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos do seu pai. Labão, o sogro de Jacó, pai de Raquel, entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das 2 servas, mas não achou os ídolos. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pego os ídolos do lar e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. A Bíblia continua dizendo que depois que Labão continuou procurando esses ídolos, como ele não conseguiu localizá-los, ele fez um acordo com Jacó. Ele trouxe algumas testemunhas, colocou um monumento, falou, olha, você vai me prometer, perante essas testemunhas, vai assinar um contrato, um pacto comigo aqui, legal, que ninguém, nem você, nem algum dos seus descendentes vai passar daqui para lá para reclamar qualquer coisa. Jacó, tudo bem, prometo. E assim foram. Agora, esse episódio bíblico, fora do contexto arqueológico, em primeiro lugar, ele não diz muita coisa. Em segundo lugar, pode levar pessoas com os óculos da atualidade lerem no texto o que o texto não está dizendo. Por exemplo, eu já vi muitas pregações ou palestras ou até alguns livros imaginando que Labão era um homem muito religioso e por ser muito religioso ele não poderia viver sem os seus ídolos. E que Raquel também era muito religiosa como o pai e amava os ídolos do pai. E que, para não perder a religiosidade da família, quando ela estava indo embora com Jacó, Raquel roubou os ídolos do pai para continuar adorando-os depois ali nas novas terras que Jacó haveria de morar. Outros até colocam uma digressão nessa explanação, dizendo que ela continuava presa à idolatria e não conseguia soltar da idolatria, por isso que ela levou os ídolos. E o seu pai também, que não queria perder os ídolos, que eram amuletos de boa sorte, foi atrás. Ou seja, as pessoas vão inventando o que elas quiserem e vão colocando no texto. Existe até um trocadilho em linguagem teológica que quando você estuda um texto profundamente, há uma cadeira na faculdade de teologia que se chama exegese, ou interpretação bíblica. Exegese. Essa palavra é escrita com EX, exegese. Ex, em grego, significa algo extraído de algo, saído de algo, tá bom? Por isso que você fala assim, por exemplo, ex-emprego, quer dizer, de onde eu saí, êxodo, a saída do povo pelo caminho. Então, ex são coisas tiradas de. A exegese, portanto, procura extrair do texto, tirar do texto, algo que o texto está dizendo, para meu entendimento. Perfeito, tranquilo. Só que existe uma outra preposição em grego que chama-se eis. Eis é um movimento contrário. É colocar algo dentro de outro, tá bom? Então, se eu falo ex, estou tirando. Se eu falo eis, E-I-S, estou colocando dentro. Então, criaram uma paródia de exegese ou exegese para exegese, ou seja, colocar uma ideia no texto.
O que é a exegese? É a distorção do texto, é a má interpretação do texto. É quando eu tenho as minhas compreensões, o meu entendimento, a minha cultura, os meus preconceitos, e com todas essas ferramentas eu leio o texto colocando essas coisas ali. Aí, ao invés de entender o que o autor sagrado quer me dizer, eu que fico metendo literalmente na Bíblia, colocando na Bíblia preconceitos que eu mesmo tenho. De uma maneira menor, o exemplo desse texto serve de ilustração. Eu posso estar colocando, introduzindo aqui nesse texto coisas que o texto não quer dizer. Ah, ele tinha um ídolo por uma questão de sorte. A gente não deve hoje ter amuleto de sorte. Aí eu posso hoje condenar amuletos de sorte com um texto errado, um texto que não está falando daquilo. Já que não é assim, Rodrigo, então qual é o sentido desse texto? Vamos olhar a arqueologia? Eu tenho aqui uma cópia de um tablete legal de Nuzi. É o código de Eshnuna. E esse código, que é da época patriarcal, da mesma época em que Abraão, Isaac, Jacó viveram aqui, ele traz os ditames legais daquela época. E esse código diz que quando uma pessoa adquiria uma propriedade da outra, hoje, aqui no Brasil, você vai a um cartório e você recebe uma escritura do terreno, correto? Naquele tempo, ao invés da escritura ou além da escritura, você também receberia como certificado de propriedade um terafim. O que é o terafim ou ídolo do lar? Seria um ídolo como esse, e havia vários deles que indicariam no cartório, já havia cartório na época, que o proprietário do ídolo é também o proprietário da terra. Então, de acordo com o código de Eshnuna, ou dos tabletes de Nuzi, se houver uma disputa jurídica por uma propriedade, o juiz perguntará quem está de posse dos ídolos. E aquele que consegue apresentar os ídolos para o juiz é, de fato, o dono da propriedade. Seria mais ou menos como um cartão de crédito em mãos alheias. Se alguém pegar o seu cartão de crédito com o seu número, seu código de segurança e for à internet, ele faz uma compra em seu nome, ele recebe o produto e você paga o boleto. A menos, é claro, que consiga reclamar a tempo no banco. Da mesma maneira, um ídolo do lar, um terafim, que era um certificado de propriedade, se estivesse em mãos de outros, era um perigo, porque numa eventual disputa, a terra pertenceria àquele que está de posse dos ídolos. Então, com isso, eu aprendo, por tabletes como esse, que nem sempre na Bíblia Sagrada o ídolo estava ligado a um culto religioso. Em alguns momentos, o ídolo, chamado de terafim, era apenas um certificado de propriedade. Tinha uma dimensão espiritual e religiosa? Sim, havia, mas o seu primeiro papel era de certificado de propriedade, uma certidão legal de posse. Agora que eu tenho esse conhecimento da arqueologia, percebeu? Agora que eu tenho esse conhecimento da arqueologia, como é que funcionava naquela época, eu vou ao texto bíblico e releio a passagem. E o texto, ele não vai ser um direcionador, ele não vai ser necessariamente direcionado pela arqueologia, mas ele pode ser iluminado por ela. Agora eu entendo que, muito provavelmente, Raquel roubou os ídolos de seu pai, Labão, não por questão religiosa. Lembra o que eu falei no início? O pai havia enganado Jacó e obrigado Jacó a trabalhar 7 anos a mais para poder casar com Raquel. E agora, além do marido ter que trabalhar 7 anos como escravo para o seu pai, ela tinha que levar ainda a irmã dela como primeira esposa de seu marido. Então, para vingar-se de seu pai e ao mesmo tempo criar uma justiça, indenizar o seu marido, ela roubou os ídolos do pai e escondeu ali embaixo da sela do animal, do camelo. E realmente eles são pequenos, eles cabem debaixo da sela de um animal. Por quê? Na ideia dela, no futuro, ela entregaria os ídolos para Jacó e Jacó voltaria até as terras de Labão, reclamando as propriedades como uma espécie de pagamento pelos 7 anos injustos a mais que ele trabalhou pelo engano do seu sogro. Só que, como Jacó não sabia da situação, ela ficou desesperada quando o pai deu a falta dos ídolos. Aí você entende também por que Labão, ao dar a falta dos ídolos, foi desesperado atrás deles. É como alguém perdendo o cartão de crédito. E uma vez que não os encontrou, e Raquel ficou calada,
porque ela não queria se expor ali naquele momento, o Labão faz um acordo legal que nem Jacó, nem os seus descendentes voltariam para reclamar nada que lhes pertencia. Perceberam isso? Então, como esses artefatos ajudam a iluminar o texto? Eu tenho certeza que você agora está lendo o episódio de Raquel roubando os ídolos de Labão de uma maneira diferente. Mas, gente, isso aqui foi só um exemplo. Há muito mais coisa para mostrar, não só da arqueologia iluminando a Bíblia, mas também confirmando histórias da Bíblia Sagrada. Agora, imagine você compreender com maior clareza e precisão os relatos bíblicos, mesmo se você tiver algum tipo de dificuldade com alguns textos da Bíblia. Agora, imagina você poder absorver melhor a Bíblia e ter mais proximidade histórica com a palavra de Deus, apenas por entender melhor o contexto da época em que a Bíblia foi escrita. E além disso, você perceberá, através desses artefatos, através de coisas como esta, que a leitura da Bíblia não apenas será mais agradável, mais produtiva, mas também de resultado espiritual maior, porque você estará entendendo com maior profundidade e clareza a carta de Deus destinada a você. E mais, você poderá ensinar outras pessoas sobre a profundidade do conhecimento bíblico que você mesmo obteve a partir dos fatos históricos, da referência às línguas originais nas quais a Bíblia foi escrita. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas você só precisa seguir um método comprovado capaz de transmitir esses conhecimentos de forma clara, didática e fácil. Esta foi a forma que eu encontrei de poder atender a todos que me pedem para ensiná-los tudo o que eu sei de arqueologia bíblica. Então, esse curso que nós estamos fazendo, eu quero falar de duas coisas. Primeiro, o certificado. O certificado é simples. Depois que você tiver todas as aulas aqui, ele estará disponibilizado, você poderá baixar o certificado e ter assim a comprovação que você participou da Semana da Bíblia 3D. Quanto ao curso que nós estamos preparando, ele terá um total de 12 aulas gravadas. Ah, Rodrigo, mas aulas gravadas eu tenho seus vídeos. Não, aqui tem material inédito e tem uma coisa que nos vídeos você não tem. Eu também darei 6 momentos de tutoria, ou seja, você poderá ter a minha presença como um mentor. Nós teremos 6 momentos de encontro virtual em que eu poderei falar com você, tirar as suas dúvidas, esclarecer alguns pontos. Então você tem 12 vídeos e mais 6 momentos de mentoria que eu farei diretamente com você, tá bom? E o curso também terá alguns bônus exclusivos que eu vou explicar no nosso próximo vídeo. Esta, portanto, é a chance de você poder aprender de forma diferente assuntos que envolvem o contexto da Bíblia Sagrada e, como consequência, aumentar o seu nível de entendimento sobre as Escrituras. E olha, eu estou feliz porque milhares de pessoas já se inscreveram para participar desse evento. Por isso, para que você possa garantir a sua vaga, pois são vagas limitadas, fique atento, pois na segunda-feira, dia 15, às 20 horas, será o último vídeo da série A Bíblia em 3D. Na verdade, eu vou checar se será mesmo às 20 horas, o pessoal vai passar o horário direitinho para você. E também será a abertura da oportunidade para você fazer parte desse grupo de pessoas que querem aprofundar conhecimentos históricos e arqueológicos sobre a Bíblia Sagrada. Então fique atento a todos os detalhes que eu darei, especialmente no último vídeo da nossa semana especial aqui. Eu fico bastante grato com o compromisso de todos vocês, com o interesse desde o início dessa série, e você pode então ter certeza que tudo é feito com muito carinho para você, tá bom? A partir do próximo vídeo você já vai poder emitir o seu certificado de conclusão dessa semana de participação e também como você vai participar do curso que nós estaremos dando para você. Então, eu espero você no nosso próximo vídeo dessa semana especial. Até lá, um abraço!